Bem, pessoal, quando a gente fala sobre a CPU, a primeira coisa a entender é o significado da sigla CPU. CPU significa Unidade Central de Processamento ou ainda simplesmente o processador do computador. E uma coisa que eu acho que vocês precisam saber, observa comigo aqui, é a história do pessoal confundir seguidamente CPU como sendo o gabinete do computador. Mas CPU não é o gabinete do computador. Observa, o gabinete é essa caixa que nós temos aqui. E é dentro desse gabinete que nós temos a CPU, que nós temos a Unidade Central de Processamento. Então não confunde mais, certo? A CPU é o processador do computador que está dentro do gabinete, que é essa caixa. Observa comigo aqui de forma bem aproximada, nós enxergamos então aqui dentro do gabinete a própria CPU, a Unidade Central de Processamento, que é considerada o cérebro do computador. Por que isso, professor? Bem fácil e simples de entender. Como ela é a unidade central de processamento, ela centraliza todo o processamento de dados que ocorre no computador e por isso mesmo ela é justamente, em comparação ao ser humano, o cérebro do computador, porque ali passam todos os dados que serão processados. Outro fator importante que nós devemos lembrar é a questão em relação à sigla. Normalmente nós vamos ouvir, claro, e vamos verificar nas provas o termo CPU. Certo? Que é a sigla em inglês, mas pode aparecer também a sigla em português, que é UCP, que significa justamente Unidade Central de Processamento. Então, tanto faz aparecer na prova CPU ou UCP ou processador, estamos falando do mesmo componente. Agora vamos compreender as partes que compõem a CPU. Percebe, pessoal? A CPU ela é composta por 3 elementos básicos, que são a UC, a unidade de controle, a ULA, que é a unidade lógica e aritmética, e também os registradores ou registros, que são pequenas porções de memória da CPU. Agora nós vamos conhecer individualmente cada uma dessas 3 partes de forma mais aprofundada. A primeira parte da CPU que nós vamos estudar agora é a UC, a unidade de controle. E nós vamos verificar quais são as funções básicas da UC. Acompanha comigo, a sua primeira função é controlar as atividades internas da máquina. Isso significa dizer que em relação àquilo que é interno ao computador, isso precisa ser controlado e quem controla, obviamente, é a UC. Mas também tem outra função da UC, que é interpretar as instruções dos programas. Os programas, os diversos aplicativos, programas que a gente usa no cotidiano dentro da máquina, esses programas eles vão precisar de execução de instruções. E a UC vai justamente interpretar as instruções desse programa para que a CPU consiga de fato processar de forma correta. Ela precisa fazer essa tradução, essa interpretação das instruções do programa para que eles sejam processados. Bem, outra função básica da UC, da unidade de controle, é controlar a entrada e a saída de dados, porque a CPU funciona assim, ela recebe dados de periféricos ou dispositivos de entrada, processa e envia para periféricos e dispositivos de saída de dados. E é a função da unidade de controle controlar essa entrada e essa saída de dados em relação à CPU. Bem, agora nós vamos conhecer uma outra parte importante da CPU, que é a ULA, a unidade lógica e aritmética. Essa ULA, pessoal, é o local de fato onde são realizados os cálculos e o processamento dos dados propriamente dito. Então, se a gente tem a unidade de controle controlando, a ULA é quem de fato põe a mão na massa e de fato processa os dados. Então, dentro da CPU, quem vai fazer os cálculos da demanda do processamento é a ULA. É a unidade lógica e aritmética. Dentro da CPU nós vamos encontrar também uma outra parte que são os registradores ou registros, que na verdade são pequenas porções de memória volátil e extremamente rápida. Há alguns parâmetros importantes aí dos registradores. Como eu disse, é uma memória volátil porque perde os dados na ausência de energia elétrica, é muito rápida, mas tem uma pequeníssima capacidade de armazenamento, isto é, uma memória muito pequena. E a que é destinado os registradores ou os registros? É destinado justamente ao armazenamento dos dados e resultados temporários que vão sendo processados pela CPU.
Então eu poderia dizer basicamente o seguinte: a unidade de controle, que é o C, controla o processamento, a ULA processa os dados de fato e os registradores ficam armazenando temporariamente os dados que vão sendo processados pela ULA. Certo? Essas são as três partes básicas que compõem a CPU, a unidade central de processamento. Não esquece mais: o C, unidade de controle, o LA, unidade lógica e aritmética, e temos também os registradores ou registros, pequenas porções de memória internas da CPU.